reivindicando sua herança perdida. Eu gostaria de dizer que esta verdade, esta palavra a respeito da herança que temos em Cristo é dinamite pura, é uma das revelações que pode trazer efeitos incalculáveis naquilo que Deus pode fazer na nossa vida na igreja e na vida de toda e qualquer pessoa. É uma verdade que tem estado oculta, é uma verdade que não tem sido muito compartilhada, não tem sido muito ensinada no contexto do ensino cristão, mas é uma revelação tão clara, tão objetiva e que não pode passar desapercebida por nós. Então, eu gostaria hoje apenas de fazer uma breve introdução, colocar cada um de nós no cenário, no contexto desse estudo, até como uma preparação para a nossa primeira reunião desta campanha, reivindicando sua herança perdida. Então eu gostaria rapidamente de falar sobre as bênçãos da redenção. Uma das primeiras coisas que nós precisamos entender na vida cristã é que a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é baseado em um testamento, em uma aliança ou em um testamento, que no original bíblico é a mesma palavra, e em português aliança e testamento são palavras similares, no sentido de que testamento é um tipo específico de aliança, que é firmado entre uma pessoa e outras, e cuja eficácia passa a existir a partir da morte daquele que é o testador. E Hebreus nos ensina claramente que Jesus, quando ele morreu com a morte do Cordeiro, com a morte de Jesus, passou a ter efeito, então, o testamento, ou a aliança que Deus fez conosco, baseado na morte de Jesus. Então, o Novo Testamento, e Jesus disse, quando ele introduziu a ceia, que este é o sangue do Novo Testamento que é feito em memória de mim. Então, Jesus deixa claro que esse testamento, esse Novo Testamento que Deus estabeleceu com os homens, é algo que passou a ter eficácia a partir da morte de Jesus, que é o testador. E um testamento é um documento, é uma manifestação de vontade com relação a quem passará a usufruir dos direitos e dos bens daquele que é o testador a partir da sua morte. Então foi exatamente isso que Deus fez conosco através de Jesus. O nosso presente relacionamento com Deus é o resultado deste testamento, desta herança que nos foi disponibilizada pelo testamento de Jesus e que passou a ter eficácia na nossa vida a partir da sua morte. Então nós somos beneficiários de um testamento que foi feito pelo Filho de Deus, testamento esse que nos deixou uma herança essa que nós precisamos saber qual ela é e precisamos saber como tomarmos posse e usufruirmos dos benefícios dessa herança. Então eu gostaria de começar com uma escritura que está em Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então percebam que esta escritura diz que nós temos uma herança e que o Pai nos fez idôneos à parte que nos cabe dessa herança dos santos
na luz. Então o primeiro ponto é que nós temos uma herança. Uma herança nos foi deixada pelo fato de termos nos tornado filhos de Deus. E ele continua explicando como que se dá esse processo que nos torna idôneos a esta herança dos santos na luz. Ele diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Redenção significa comprar de volta o direito à posse de alguma coisa. Redenção vem do verbo redimir, que significa comprar de volta. Comprar novamente o direito de ter a possessão de alguém ou de alguma coisa. E o que este versículo está nos ensinando é que Deus nos redimiu. Ele nos comprou de volta, Ele comprou o direito de nos possuir novamente através da remissão dos nossos pecados que se deu através da morte de Jesus. Então nós estávamos escravos, nós éramos escravos do reino das trevas, éramos escravos do inimigo. E através da remissão dos pecados que Jesus disponibilizou na cruz, Deus nos comprou de volta. Como o nosso pecado foi perdoado, então o inimigo deixou de ter o direito de nos possuir e Deus então nos comprou de volta. Através do perdão dos nossos pecados, Ele nos comprou de volta para Deus. Nós somos redimidos. Nós precisamos entender esse conceito de salvação como um processo de redenção, um processo de ser comprado de volta, um processo de ser recuperado, de ser resgatado por alguém que veio e pagou o preço que era necessário para a nossa fiança, para nos soltar, para nos pôr em liberdade e para nos comprar de volta. E diz: Ele nos libertou do império das trevas. Então nós precisamos entender o processo espiritual que se deu na nossa vida através da nossa salvação. O problema dos cristãos, do cristão em média, é que ele não sabe, ele não tem consciência do processo espiritual que ocorreu, que tomou lugar na sua vida no momento em que ele foi salvo por Jesus. A Bíblia diz que espiritualmente ele foi liberto de um império de trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. Houve um processo de transferência de propriedade espiritual. Nós somos libertos de uma escravidão que tínhamos e fomos transportados para um outro reino, para uma outra esfera de governo, para um outro domínio, um outro reino, aonde nós podemos desfrutar então e nos tornar idôneos a essa herança que nos cabe na luz. Então, redenção é a salvação de alguém mediante o pagamento de resgate. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, através da remissão dos nossos pecados. Isso faz com que ele não tenha mais domínio sobre nós e ficamos aptos a receber nossa herança. Então o inimigo, o reino, o império das trevas, ele só tem autoridade para manter os homens cativos, enquanto esses homens não tiverem os seus pecados remidos, os seus pecados perdoados, os seus pecados cancelados. E a única pessoa nos céus e na terra que podia fazer isso e que de fato fez foi Jesus, que morreu na cruz e através do seu sangue, desta aliança, através deste precioso sangue que tem um preço incalculável, o sangue do Filho de Deus sem pecado, Ele nos comprou com este sangue, nos resgatou, nos redimiu, comprou de volta o direito de nos ter, através do cancelamento, da remissão dos nossos pecados. E é isso que nos torna aptos a receber a herança
que Deus nos deixou como filhos. Em Efésios 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele explica como era essa nossa vida quando nós estávamos escravizados pelo império das trevas. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, evidentemente que ele não está falando aqui da morte física, mas ele disse que nós estávamos espiritualmente em nossos delitos e pecados. Então, essa é a descrição da nossa situação quando nós ainda não havíamos sido salvos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, nós éramos possessão do inimigo. O inimigo tinha posse sobre nós, porque ele nos escravizava através dos nossos pecados e delitos. E nós estávamos numa situação em que éramos escravos das inclinações da nossa carne, da vontade, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza. O homem que ainda não foi alcançado pela obra redentora de Jesus, ele é por natureza filho da ira. Por isso que o homem natural, o homem não salvo, ele tem uma tendência voltada ao pecado. A sua natureza tende ao pecado. A vontade da sua carne, dos seus pensamentos, tende ao pecado, porque ele está escravizado, ele está morto espiritualmente em seus delitos e pecados. E o inimigo, então, ele tem possessão destas pessoas, tinha possessão sobre nós e tem possessão ainda sobre todas aquelas pessoas que estão escravizadas através do pecado, através da sua natureza pecaminosa. Então, salvação não é apenas aceitar uma nova doutrina, aceitar uma nova religião, vir para a igreja e passar a fazer parte de uma nova religião, mas é algo muito mais amplo, profundo e completo do que isso. É uma verdadeira transferência de propriedade espiritual. Nós somos a propriedade espiritual sobre nós, é transferida do império das trevas para o reino do Filho do amor. Então existe uma obra de mudança de domínio, de controle sobre nossa vida. É um processo espiritual que tem profundas implicações, principalmente no que diz respeito ao que são os nossos direitos espirituais agora. Porque esse testamento, esta morte, fez com que através desse testamento uma herança esteja disponível para nós e a qual nós devemos tomar posse. Olha aqui em Atos 26, versículo 18, fala isso de maneira mais clara ainda. Quando Deus fala com o apóstolo Paulo sobre o propósito dele ter sido enviado, ele disse, para lhe abrirdes os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a questão da salvação é uma questão jurídica, espiritualmente jurídica, de transferência de posse e de direitos, onde o inimigo deixa de ter direitos e domínio e posse sobre a sua alma, sobre a sua vida, e esses direitos de posse e de domínio passam para Deus, através do cancelamento, da remissão dos nossos pecados. E isso faz com que nós sejamos aptos à herança a herança espiritual que Deus deixou disponível
para todos aqueles que são santificados pela fé em Jesus. Então vocês entendem, é um processo espiritual, juridicamente espiritual, de transferência de posse e de domínio. E que também tem envolvido em si um testamento. Testamento esse que nos deixou direitos, que nos deixou bênçãos, que nos deixou benefícios que nós precisamos entender e tomarmos posse deles. E um dos grandes maus da igreja hoje, dos cristãos, é que o cristão em média, em geral, ele não tem consciência desse processo espiritual que tomou lugar na sua vida, e muito menos sabe que tem uma herança espiritual disponível para ele, não sabe como usufruir, como experimentar na prática essa herança espiritual que foi disponibilizada para ele, e portanto o inimigo consegue ainda assim manter os olhos fechados, os olhos dos crentes, dos cristãos fechados, para não enxergar todas as bênçãos, toda a herança, todos os direitos espirituais que nos foram outorgados, que nos foram concedidos por esse testamento baseado na morte do Filho de Deus. É uma revelação da palavra de Deus, algo que nós não enfatizamos muito, mas que é tão claro nesses versículos que nós estamos lendo. Então nós precisamos sair das trevas para a luz. Porque o que é um lugar de trevas? Um lugar de trevas é um lugar onde nós não enxergamos, onde nós não podemos ver, não podemos saber quem nós realmente somos e nem o que as outras pessoas são. Mas quando nós somos trazidos para o reino de Deus, nós saímos das trevas. Então a luz da palavra de Deus nos revela quem nós somos, quem nós éramos, o que nós nos tornamos e o que está disponível a nós hoje através dessa herança espiritual que nos foi liberada. Em Romanos 7, capítulo 14, o apóstolo Paulo diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então nós éramos escravos do pecado, estávamos vendidos como escravos para o reino das trevas, éramos escravos do pecado. Então, no mercado, é como se nós estivéssemos num mercado de escravos e Deus então, através de Jesus, fosse lá e nos comprasse, nós que estávamos vendidos como escravos para o pecado. Ele, através de Jesus, ele vai lá e paga o preço da nossa redenção, ele nos resgata, ele compra a nossa liberdade, nos livra daquele mercado de escravos e então nós nos tornamos livres, porque ele pagou o preço da nossa liberdade. Então nós, quando estávamos sobre o pecado, e as pessoas que ainda permanecem lá fora, debaixo do domínio do pecado, elas são escravas do pecado, elas são escravas desse reino das trevas que as mantém escravizadas, e a única maneira delas serem libertas dessa escravidão e saírem desse mercado de escravos é através da redenção, é através do sangue de Jesus, que é o único preço que pode pagar a liberdade do homem caído, do homem que está sob o domínio do pecado. Efésios 1, versículo 7, Paulo diz: no qual temos a redenção, veja a palavra redenção novamente, redimir, comprar de volta, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, redenção também, redimir, é como uma pessoa muito próspera que teve o seu filho sequestrado. E por ela ser muito próspera, ela vai lá e compra, paga o resgate deste filho que estava sequestrado. Ele redime este filho daquele cativeiro do sequestro. Ele compra de volta o direito de ter aquele filho. E o preço que foi pago pela nossa redenção, pela nossa libertação, pela nossa liberdade,
foi o precioso sangue de Jesus, que o apóstolo Pedro diz que é o sangue de valor imarcessível, incalculável. É incalculável o valor do sangue de Jesus, porque é o sangue do Filho de Deus sem pecado, e foi o preço único, suficiente para pagar a nossa redenção, a nossa liberdade, a nossa libertação da escravidão, do reino, do império das trevas. Agora, nós precisamos entender um pouco mais, com mais clareza, como que se processou este resgate, esta redenção. Então eu gostaria de ler Gálatas, capítulo 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então esse texto diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. E o apóstolo Paulo cita um trecho do Velho Testamento. Ele diz: porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então isso está em Deuteronômio 21, versículo 23. Lá diz que aquelas pessoas que fossem executadas, penduradas no madeiro, então havia uma maldição sobre aquela pessoa. Alguém que era pendurado no madeiro e era morto, executado no madeiro, então aquela era uma morte que trazia uma maldição sobre aquela pessoa. E o apóstolo Paulo está ensinando que é por isso que Jesus foi pregado na cruz. Então o que nós podemos entender desse versículo é que houve o que nós poderíamos chamar de uma divina substituição na cruz. Ou seja, Jesus tomou sobre si a maldição que era devida aos nossos pecados, para que pudesse ser disponibilizado para nós as bênçãos decorrentes da sua obediência. Então, na cruz de Jesus houve uma divina substituição. As bênçãos decorrentes da obediência de Jesus, ela foi liberada para nós, para que pudesse estar sobre Jesus a maldição ou as maldições decorrentes da nossa obediência. Houve uma troca, uma substituição. É a morte vicária de Jesus. A palavra morte vicária significa morte substitutiva. Aquela pessoa que faz o papel de vicário é aquela pessoa que morre no lugar de outra. Então a morte vicária de Jesus. Jesus morreu na cruz para que sobre ele estivessem todas as maldições decorrentes dos nossos pecados e dos nossos delitos, para que ele pudesse liberar para nós as bênçãos decorrentes da sua obediência. Então o nosso pecado, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todos os nossos delitos foram visitados em Jesus, para que ele, ao morrer no nosso lugar, cancelasse toda essa maldição, pagasse o preço de redenção de todas essas maldições e pudesse disponibilizar para nós todas as bênçãos decorrentes da sua obediência. Então, em Isaías 53, versículos 4 e 5, é um texto que mostra com muita clareza essa morte substitutiva de Jesus na cruz. Isaías, capítulo 53, versículos 4 e 5. Diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então esses dois versículos de Isaías 53, versículos 4 e 5, mostram de maneira clara a morte substitutiva de Jesus. Diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, tomou sobre si as nossas dores, os nossos traumas, as nossas amarguras, o nosso ódio, as nossas dores de traição, toda a nossa dor, ele tomou sobre si. E no versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o alcance da obra substitutiva de Jesus na cruz é dois. Tem tanto um alcance espiritual e emocional, que é o perdão, o cancelamento dos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades, a cura das nossas dores, como também tem um alcance físico e natural, porque diz que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E no final do versículo 5 diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus disponibilizou para nós na cruz, não somente o perdão dos nossos pecados, a redenção da nossa condição de escravos do pecado. Ele cancelou também as nossas culpas, os nossos pecados, e também liberou a cura para as nossas dores e a cura para as nossas enfermidades. E esse sentido de cura das enfermidades é cura de enfermidades físicas também, sim, porque quando Jesus começou a curar os enfermos no seu ministério, em determinado momento é citado de que esta escritura estava se cumprindo na vida de Jesus. E Jesus estava fazendo o quê? Ele não só estava perdoando os pecados, mas ele estava curando os cegos, curando os aleijados, curando os que tinham dores, que tinham hemorragias, que tinham fluxo de sangue. Ou seja, Jesus liberou sim também a cura das nossas enfermidades físicas. Então a cura de doenças, a cura de enfermidades físicas, a cura de enfermidades emocionais, de enfermidades da alma, de depressão, a cura de amargura, falta de perdão, enfermidades da alma, emocionais, baixa autoestima, toda e qualquer enfermidade psíquica, elas também são alcançadas pela obra redentora de Jesus. Faz parte dos nossos direitos, faz parte da nossa herança que nos foi disponibilizada por Jesus na cruz. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que um dos resultados da obra de Jesus na cruz é a liberação da paz para nós. Então, paz, você ter paz na sua vida, é parte integrante da herança que Deus disponibilizou. E um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam, não somente fora da igreja, mas mesmo dentro da igreja, é a falta de paz. Falta de paz gerada pelos problemas, falta de paz gerada pelas preocupações, falta de paz gerada
pelos conflitos, por conflitos com pessoas, falta de paz gerada pela falta de recursos, e a paz, que é a ausência de conflito, que é a possibilidade de ser feliz, a possibilidade de ter alegria, é parte da nossa herança que foi liberada por Jesus na cruz. O castigo que nos traz a paz, não somente paz com Deus, mas paz no nosso interior, o conforto, a segurança, a alegria de sabermos que temos todas as coisas resolvidas na nossa vida pela provisão de Deus. Amém? E durante esta campanha nós vamos analisar as causas de maldição na vida das pessoas, como identificar essas maldições, como tratarmos essas maldições, como removermos essas maldições. Vamos estudar sobre o que compõe essa herança que nos foi disponibilizada espiritualmente, o que é nosso direito, o que está à nossa disposição através desta herança que nos foi disponibilizada através da morte de Jesus. Reivindicando sua herança perdida. É sobre isso que nós vamos estudar nas próximas 4 terças-feiras, pelo menos. Vamos estudar sobre as causas primárias e secundárias, tanto das bênçãos quanto das maldições na nossa vida, como identificar uma maldição sobre a sua vida. Vamos ver nas Escrituras também como combatermos, como vencermos essas maldições, quebrarmos essas maldições que podem estar operando ainda na sua vida, pode estar operando na vida da sua família, pode estar operando na vida das pessoas que você ama, pode estar operando na cidade, pode estar operando em grupo de pessoas, e nós vamos estudar juntos o que as Escrituras nos ensinam sobre como lidarmos com as maldições na vida das pessoas. Amém? Então não percam, todos estão convidados, todos que podem vir estão convidados para participarmos desta campanha. Não vai ser apenas um estudo teórico, não vai ser apenas um estudo que visa disseminar conhecimento, mas o nosso objetivo é que nós entendamos essas verdades e entremos na experiência, que experimentemos essas verdades em operação na nossa vida. E se houver alguma maldição ainda em operação na sua vida, na vida da sua família, nós queremos quebrar isso juntos, de acordo como a palavra nos orienta, nos ensina que devemos fazer. E vamos também entender o que causa as bênçãos, o que faz com que as bênçãos de Deus floresçam na nossa vida, abundem na nossa vida. E vocês vão ficar surpresos sobre como podem haver causas de maldição ainda na nossa vida, mesmo como filhos de Deus. Vocês vão se surpreender com algumas coisas que alguns de nós até podemos considerar normais, mas que são causas de maldição, biblicamente. Amém? Então Deus abençoe a todos, reivindicando a sua herança perdida.